Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso Além da Saúde Podcast, dando início a esta semana pra gente começar como?
tendo mais conhecimento, somando, dividindo, multiplicando. E eu sempre falo que esse conhecimento é o nosso presente, é a nossa riqueza maior que ninguém tira da gente, né? Então, aproveite, nos ajude compartilhando, assim mais pessoas terão acesso a esse conhecimento também. Deixa já o seu like, tanto no YouTube, se você estiver, não é, ao vivo com a gente, YouTube, Facebook e Instagram, estamos ao vivo nas 3 plataformas. Curte, comenta, compartilha e fica com a gente, os chats estão abertos. Você que está ao vivo, você pode participar, pode enviar a sua dúvida, a sua participação é sempre muito importante para a gente. E dando o seu like, o que você está enviando para a rede que você está acompanhando, tanto YouTube, Facebook e Instagram, que o nosso programa é interessante, é relevante. Assim, a plataforma entrega para mais pessoas ficam sabendo do nosso Além da Saúde, ficam também, não é, antenados com o que a gente está falando aqui, com os temas que sempre são muito importantes. E além disso, no YouTube, você vai lá, vai colocar o sininho, não é, para ativar a notificação e receber as notificações de todos os vídeos, de todos os podcasts que você tem aqui da Is Rádio Podcast. Aproveite e também se inscreva nos canais, tanto YouTube, Facebook e Instagram da Is Rádio Podcast e nos meus também, Fabiana Fatoretto, que assim a gente também consegue alcançar mais pessoas. Combinado? Hoje o nosso episódio de número 72, Ramon, tô certa? Estou acompanhando de maneira certa, então número 72 o nosso episódio de hoje. Vamos falar de um tema um tanto que polêmico e importantíssimo, porque nós temos estudos comprovando a eficácia desse tratamento quando ele é feito de maneira adequada, com acompanhamento, com um especialista que estuda e que entende o funcionamento desse tratamento também, que é o caso do nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre cannabis medicinal e Alzheimer com o Dr. Marcelo Rossi, ele que é clínico geral, geriatra e agora eleito vereador a partir do ano que vem, já na Câmara Municipal aqui da nossa cidade de Limeira. Tenho certeza que vai fazer um trabalho brilhante, voltado, inclusive, para a melhor idade. Doutor Marcelo, é sempre um prazer enorme falar com você. Muito feliz de você ter aceito o convite, de estar aqui junto com a gente no nosso Além da Saúde. Seja mais do que bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde. Estava com saudades de você. Muito obrigada, né? eu também. Passamos momentos agradáveis, né, Exatamente. durante o passado, né, sendo entrevistado por você, né, sempre muito bem receptivo, inteligente. Então, a hora que você me convidou, eu falei, puxa vida, né? Que legal, né? Ser relembrado, ainda mais por uma pessoa tão especial como você. Muito obrigada. E relembrar, como não lembrar de Dr. Marcelo Rossi, que faz um trabalho ímpar quando a gente fala de Alzheimer e só sabe das dores quem realmente tem o diagnóstico de Alzheimer em algum parente, em alguém da família ou em alguém próximo, não é? Então, é importante que a gente tenha esse acolhimento, e é isso que o Dr. Marcelo faz. Ele acolhe não só o paciente, mas também a família nesse momento que realmente perde o chão quando tem esse diagnóstico e às vezes fala assim, agora acabou, é o fim, não tem mais o que fazer. E não é bem por aí, né, doutor? Cada história tem que ser traçada de uma maneira individual. Eu estou com 30 anos de formado. Há 30 anos eu procuro me dedicar à compreensão um pouco da extensão, da complexidade que é essa doença. E nós percebemos que cada paciente é diferente. A doença, as diretrizes, as formas de tratar são as mesmas, não são muito diferentes, não. Mas a parte comportamental do paciente, a personalidade do paciente, a aceitação da família, eu confesso a você que às vezes eu prefiro dar uma notícia de luto do que dar uma notícia de um diagnóstico de Alzheimer, né? Tanto que eu não faço mais hoje diagnóstico. Eu falo, presume-se que o seu pai, presume-se que sua mãe esteja com demência. O Alzheimer parece que tem, assim, ainda está muito demonizado, né? Uma chancela que acabou, né? É diferente do câncer, é diferente, não que tem doença pior ou doença melhor, mas é uma doença que incapacita o potencial da pessoa afetivo, intelectual, de relacionamento. Então, acaba
atingindo vários segmentos, né? Não só da vida, mas da coletividade, da família, das pessoas que estão ao redor do paciente portador de demência. Porque a partir do momento que você fala em Alzheimer, a pessoa já pensa, o meu pai vai esquecer de mim, a minha mãe não vai saber quem eu sou daqui a algum tempo, o que vai ser, porque parece uma outra pessoa, né? Ela se desconecta e às vezes lembra de coisas muito antigas e não lembra de coisas recentes. Isso é muito comum também, né, doutor? É triste, né? Eu falo que é uma biografia, né? É um livro que você teve início, meio, e o fim não precisava ser dessa forma, né? Poderia ser um fim menos sofrido, porém a ciência ainda tem que buscar muita compreensão, tem que buscar muita prevenção. Eu acho que hoje as pessoas falam, existe vacina, existe exames, existe... Não, é prevenção. A demência hoje, a demência de Alzheimer, principalmente, ainda é prevenção. A principal condição é baixa escolaridade, é a principal. Enquanto no Brasil uma criança fica em 4 anos no ambiente escolar, nos países desenvolvidos ficam 12 anos, né? Dificuldade auditiva, hipertensão, a famosa insônia, né? Eu fico louco quando as pessoas condenam, eu tomo remédio para dormir. Eu falei, graças a Deus que você toma remédio para dormir. Porque uma das condições hoje muito estudadas e muito entendidas também da condição para a demência de Alzheimer são pessoas que dormiram mal durante uma vida. Estilo de vida, falta de exercício, alimentação, estresse, sedentarismo, depressão, ansiedade, pânico, são muitas, é uma condição, é uma doença multifatorial. Então as pessoas, eu estou ficando esquecido, o que eu faço? Exercício, melhorar a qualidade de sono, manter-se intelectualmente ativo e, principalmente, controlar as doenças de base, hipertensão, diabetes, colesterol. Então, é uma doença ainda muito desafiadora, sabe-se as causas, porém não se sabe como conter a sua progressão. E isso é muito individual. Tem pessoas que têm uma progressão muito rápida e outras nem tanto assim, que até assustam vocês que são realmente preparados para poder amparar nesse momento, né, doutor? Mas é aí que entra a escolaridade. É aí que você vê pessoas, professores, sim, escritores, sim, pacientes aqui, pesquisadores, né? Demenciados, porém com um grau não tão incapacitado, né? Ainda tem preservam ainda algumas das suas atividades de autonomia, de se higienizar, de cognição comer, mesmo, de cognição né? mesmo. E outros com um grau de escolaridade que, quando eu falo grau de escolaridade, não é a pessoa que foi à escola só e estudou, é a pessoa que se mantém ativa socialmente, sai. Por isso que a gente fala sempre da importância dos grupos de terceira idade, vai, participa, se expõe ao máximo, né? Porque isso faz a diferença. Você percebe que esses dois grupos, aquele que estudou e aquele que teve menos oportunidade, vamos dizer assim, evoluem de forma mais rápida, por exemplo. É que quando a gente fala de estudar, a pessoa pensa, mas aquele que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um mestrado, um doutorado. Não, é aquele que se mantém ativo. E quando a gente fala de manter ativo, é manter as relações, porque as relações vão pedir que você entenda, interprete, fale, sinta. Então, são todas essas ações que são envolvidas, não é, doutor? Isso fantástico, que é importante, né? Fantástico. Que é o quê? A vida. Que foi ceifada na pandemia, inclusive, né? Deixa todo mundo... Né? O vozinho e a vozinha, não, deixa em casa que não pode abraçar. Gente, aquilo doía a minha alma. Imagina, falar pro meu filho, não beija mais a vovó. Gente... Foi cruel, né? Foi cruel demais. E a gente está colhendo frutos disso. Não quero fazer polêmica, não quero fazer alarme, tá? Eu não sou de fazer nada disso, por favor. Não o cavaleiro do apocalipse, não, muito pelo contrário. Né? Mas eu vou a congressos, eu procuro me atualizar um pouquinho, mas o ano que vem vai sair um estudo muito robusto com relação ao SARS-19, ao vírus do Covid, né? Com consequências à cognição. Então, talvez foi o isolamento, né, por ter ficado distante das pessoas, ou realmente o vírus promoveu um processo degenerativo, acelerando os neurônios a se degenerarem, a morrerem, a diminuírem as transmissões entre as sinapses. Então, esperamos que talvez possa ser mais um componente etiológico, né? Entre Exato. Muitos que nós já sabemos. Teve Covid? Teve. Em que estágio? Em que grau? Foi entubado? Foi leve? Então,
muito possivelmente vamos ter mais algumas contribuições também para poder conhecer um pouquinho mais da causa da doença. Porque pegou todo mundo desprevenido, inclusive a classe médica. Sim. Que não sabia nem como deixar aquele paciente mais confortável, porque é a mesma coisa que a demência, que alguns evoluem mais rápido e outros não. Com o Covid aconteceu a mesma coisa. A pessoa tinha os mesmos sintomas e alguns evoluíam tão rápido que precisavam ser entubados e outros passavam por aquilo de forma mais tranquila. Então, quer dizer, a gente nunca sabe, não é? E isso quer dizer o quê? Que nós somos indivíduos, somos únicos. Temos semelhanças? Sim, mas não podemos ser tratados todos iguais. E é aí que mora o perigo, né, doutor? Pois é. E tem gente que ainda não aprendeu isso. Mas estamos em busca, não é? A gente vai ali, ó, cutucando, não é? Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Comendo pelas arestas. Comendo pelas arestas, né? Pelas beiradas, como dizia minha vozinha. Agora, doutor, falando em cannabis medicinal, quando a gente fala esse nome, já tem gente, pelo amor de Deus, né? Falar, é a mesma coisa que maconha. Não é a mesma coisa, tá? Pode ser a mesma planta, mas elas são utilizadas de formas totalmente diferentes. Aqui já tem até o nome, cannabis medicinal, que é voltado para o tratamento. É isso, doutor? Explica pra gente. É uma condição de um gênero, de uma planta, né, do cânhamo, conhecido como cânhamo, onde ele foi geneticamente alterado, as moléculas que existem, né, no cannabis, né, no cannabis sativa, foram alteradas geneticamente. Então, ela veio passando por um processo evolutivo, onde eles foram pegando moléculas que compõem, né, essa planta e começaram a sintetizar em forma de estudar, em forma de conhecer melhor, independente da marihuana, da própria maconha, né, de forma, né, até meio pejorativa, né, mas é uma diferença muito grande quando você fala de fazer o tratamento do cannabis, né, medicamentoso, com o cigarro recreativo, maconha. Então, existe uma demonização muito grande, e às vezes por parte dos pacientes, e não só dos pacientes, dos médicos também. Por falta de conhecimento. A classe médica ainda desconhece. Por quê? Porque isso não fez parte da nossa formação curricular, isso não era ensinado nas universidades. E o médico, eu falo com uma certa propriedade, chega uma certa idade e você cansa, você não quer mais adquirir certos conhecimentos, você quer melhorar os que você já tem. Porém, como é o meu caso, como aconteceu em particular com o meu caso, eu fui atrás dessa opção terapêutica. E aí procurei conhecer, procurei visitar, estive na Colômbia fazendo uma visitação em uma fazenda que cultivava o cannabis sativa. E confesso para você que a minha cabeça abriu de uma maneira que eu jamais imaginava que uma planta, né, tivesse tanto potencial terapêutico como é o caso da cannabis sativa. Agora, muita gente não entende, não é, o amor e esse afinco e essa dedicação que o Dr. Marcelo adquiriu por conta desse tratamento, porque ele não conhece um pouco da história. O Dr. Marcelo, ele teve um episódio triste na vida também por conta da mãezinha, todos, né? como todos. Ele é médico, não é? É geriatra, é clínico geral, trata muitos pacientes com demência e a própria mãe teve demência. Não, ela foi acometida por pancreatite. Ela teve um câncer de pâncreas. De pâncreas, que também é muito severo. Costumamos dizer que cada 10, 11 morrem. E por conta desse câncer de pâncreas, o doutor foi se aprofundar nesse tratamento de cannabis medicinal por conta das dores que ela sentia. As dores, começou tudo com a quimioterapia. A quimioterapia sempre dava aqueles efeitos indesejados, náuseas, vômito, perda de apetite. Então, ela fazia semanalmente a quimioterapia. Então, a quimioterapia era na terça. Certo. Então, no domingo, ela já começava a passar mal, porque na terça-feira ia fazer a quimio. Ela já sabia o que ia acontecer. Sabia. Aí fazia a quimio na terça, quarta, quinta, sexta, passando mal. Domingo começava a melhorar, mas já passava mal por causa do efeito psicológico. E eu tenho uma amiga, inclusive recomendo, né, trazê-la ao seu programa, a doutora Natália Campos. Já está convidadíssima, doutora Natália, viu? Vamos conversar para você vir aqui, viu? Ela é psiquiatra, eu acho que se Limeira hoje tem uma referência sobre esse tema, é a doutora Natália. E ela, como amiga, dávamos plantões junto na Unimed,
E ela falou, olha, você quer tentar com a sua mãe? Eu falei, Natália, eu quero tentar qualquer coisa, né? Quando você tem uma pessoa querida, uma mãe principalmente... Para não ver sofrer mais, né? Para não ver sofrer, eu quero. Se você falar que tem um índio pajé lá no norte do Acre que benze, que vai curar o câncer, eu vou levar. Eu vou levar, Eu sou cético com relação a isso. Mas em determinada... Ou não, a gente já tem, então vamos tentar. Então, né? Comecei. O resultado foi mágico. Verdade, doutor. Foi mágico. Porém, é uma doença com uma severidade evolutiva muito Progressão rápida, grande também. de 6 meses. Aí eu tinha essa estimativa, porém começou a desenvolver, começou a dar metástase, começou a ter outros problemas, dores, depressão, insônia. Aí começou a tomar opioide, morfina, tramal, pregabalina, amitriptilina. Meu Deus. Tudo quanto era remédio. Então, minha mãe mais vivia sedada do que acordada. Nós não tínhamos mais a figura da mãe. E como aí se tivesse com demência como mesmo. se tivesse com uma demência. É. E ela começou a ficar confusa também. E começou também a evoluir para o cérebro, então começou a ter um quadro mais ou menos parecido. Aí a Natália falou, olha, você quer tentar agora uma outra parte, que é a parte da depressão, que é a parte da dor? Sem brincadeira, eu estou dando um testemunho verdadeiro. Nós conseguimos tirar a morfina, nós conseguimos tirar o tramal, nós conseguimos tirar a pregabalina, nós conseguimos tirar remédios assim de analgesia potente, né? Só que sempre com esse efeito colateral. Então, uma doença que tinha uma sobrevida de 6 meses, ela teve 2 anos, né? Gente. E foram 2 anos bons, porque nós pudemos, né? Desfrutar da companhia. Desfrutar mais da companhia. Exatamente. Os netos. Então, depois que ela faleceu, eu comecei a comparar o meu perfil de paciente. Puxa vida, o meu perfil de paciente é geriátrico. Ele já chega aqui com dor. Ele chega aqui com problema de esquecimento, ele chega aqui com fibromialgia, ele chega aqui com todas as enfermidades que eu vi a minha mãe desenvolver durante esses 2 anos, né? E sempre, é aí que eu falo para você, né, Fabiana? Sempre respeitando as diretrizes. Já tomou o remédio A, o remédio B, o remédio C, o remédio D. Bom, então agora... Quer tentar? A mesma tentativa que a doutora Natália fez comigo, eu falei, quer tentar? Eu falo para o paciente. Ele falou, quero. Cada um sabe a sua dor, cada um sabe, né, o seu sofrimento. E eu confesso a você que cada paciente é um aprendizado. Há 2 anos eu sou prescritor e a cada ano, a cada paciente é uma forma evolutiva diferente, é uma forma de concentração diferente, é uma associação diferente. Hoje nós temos 2 moléculas muito bem estudadas, que é o CBD e o THC, mas cada uma com o seu efeito. Tanto o excesso pode dar alguns efeitos indesejados, efeitos colaterais, como também a dose não eficaz também pode não trazer os benefícios muitas vezes esperados. Ou seja, o conhecimento nesse momento é extremamente importante e essa anamnese, essa conversa com o paciente, com o familiar, para você poder realmente ajustar tudo isso, né, doutor? Eu diria que é o mais importante, é você conhecer primeiro todo o histórico medicamentoso. Ele está registrado como medicamento. Certo. Então, não é fitoterápico, viu, pessoal? Não é natural, não. Ele é medicamento. Ele é absorvido por uma enzima do fígado, que é responsável por fazer todas as homeostases necessárias de fazer um metabolismo funcionar em melhor harmonia. Então, por isso, pode sim ter efeitos colaterais. Não é um santo remédio, não é um santo graal, não é o pote de ouro no final do arco-íris. Mas o conhecimento, o estudo, a prática, o manejo, eu falo que o problema do cannabis ainda hoje é o manejo, né? Não é um produto, não é um medicamento que está acessível financeiramente para todas as classes. Tem um valor bem agregado, né? Bastante. Então, às vezes, esse número restringe um pouco a sua prática, mas a cada paciente é sempre um aprendizado. Estilo de vida. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes: você já usou cannabis? Você já usou a maconha de forma recreativa? Porque, de uma certa forma, ele já tem uma certa receptividade para as moléculas, né, da planta, no caso, né, no caso do cannabis sativa. Não, doutor, nunca bebi, nunca fumou. Bom, então essa é uma pessoa que você tem que começar de uma forma diferente. Com uma concentração menor,
e indo gradualmente, fazendo o ajuste. Então, é muito importante você conhecer o paciente, conhecer os medicamentos que ele faz uso, porque tem alguns medicamentos que são totalmente contraindicados. Que daí vai dar interação medicamentosa, vai dar interação medicamentosa, como qualquer outro remédio. E ir tentando. Eu falo que o cannabis é que nem alfaiataria. Cada um tem uma medida. Não dá para chegar com a mesma concentração que eu vou usar para você e para mim. Ô, doutor, mesmo por ser um medicamento, ele ainda não entra no rol dos medicamentos de farmácia de alto custo para a população? Ainda não tem essa... Ainda não. Falta o quê? Hoje, se você falar hoje o padrão ouro do cannabis, é epilepsia refratária. Certo. Nós temos algumas epilepsias que são genéticas. Então, assim, é aquela epilepsia que a criança convulsiona 50 vezes no dia. Meu Deus. No dia, tá? Imagine como é que não fica o cérebro de uma criança Exatamente. com 50 convulsões no dia. Então, isso é padrão ouro. Se você falar hoje o cannabis, eu falo isso com qualquer pesquisador, com qualquer médico cientificamente com maior propriedade. Para isso, não existe. É uma coisa realmente fabulosa, como melhora a qualidade de vida da criança, né? E da família, de uma forma Você vê geral. seu filho convulsionando, é uma cena terrível, né? Só que daí começam os estudos. Eu acho que é isso que eu acho bacana na medicina. Você lança um remédio topiramato. Topiramato é um remédio que foi desenvolvido para epilepsia, para crise convulsiva. De repente começou a observar que o topiramato ele melhora a cefaleia e enxaqueca. De repente está usando o topiramato para emagrecimento. O cannabis começou a tomar essa mesma dimensão. Ele começou a ter, por todo um processo que nós temos, todo um sistema que nós temos no nosso metabolismo, ele atua de forma a regularizar outras descompensações. Ele faz uma homeostase, ele faz um equilíbrio no metabolismo, o famoso sistema endocannabidiol, que é um sistema novo, foi descoberto agora, coisa de menos de 20 anos, né? Então, assim, é fantástico você estudar isso daí. Quanto mais você estuda, menos você entende, porém você compreende, né, o porquê da tentativa de ajustar uma dose, de avançar, de recuar. E começa a respeitar mais o paciente também. E o paciente é que vai... Eu falo que todo paciente, ele é o principal interessado. Ele, quando ele me procura, na maioria das vezes, ele já vai com esse desejo. Então, ele se sente convencido de que ele vai ser parte de um experimento, mas ele está consciente de como ele vai dar a participação dele, de como ele vai avaliar os sintomas. E o interessante é que você já tem um histórico, porque você usou, não é, todo esse tratamento com a sua própria mãe. Nossa. Não é? E viu os resultados surtirem efeito. Foi uma escola. E a partir dali, passando essa experiência, esse embasamento para os seus pacientes, né? E podendo traçar também um paralelo de exemplo entre o que aconteceu com a sua mãe e com os pacientes. Porque a sua mãe teve um câncer de pâncreas, que normalmente o câncer de pâncreas ele é realmente agressivo, e evoluiu para outros tipos de problemas que, ao longo do tempo, isso iria acontecer. Chegou até a ficar esquecida, como se fosse uma demência mesmo. Por isso que eu até confundi, achei que começou com a demência, mas não, começou com o câncer. Então, a gente desmistifica, porque tem muita gente que acha que o cannabis é só para quem tem demência, e não é. Não. Né? Então, tem que ser estudado e conversado individualmente. Ver se tem necessidade. Porque tem muitas vezes as pessoas acham que ela vai poder tomar, chega lá no consultório do Dr. Marcelo e fala, não, vai fazer um histórico. Não, você não tem necessidade. O seu caminho é outro. A gente tem que traçar um outro tipo de tratamento. Isso que é importante também, né, doutor? Essa decisão, né? Isso que você falou é importantíssimo. Eu tenho pessoas que chegam no consultório na esperança de usar o cannabis. É a expectativa que a gente estava falando, que o doutor falou que até um pote de ouro no final do arco-íris. Não é assim. Eu não vendo essa falsa ilusão para o paciente. Eu acho que você tem que ver o potencial do paciente, em primeiro lugar, se ele reúne condições de fazer uma atividade física, se ele é consciente nas atitudes que ele precisa começar a adotar dali para frente, como mudar alguns hábitos, melhorar alguns vícios, para aí sim você poder ter a comprovação. Existem dois receptores, receptor CBD1 e CBD2.
E alguns desses receptores são encontrados, na maior parte, no sistema nervoso central e outra parte na periferia, sistema imunológico. Então, para cada local que tem esse receptor, existe uma molécula em particular, que é o THC e o CBD. Entre muitas outras, são as duas mais estudadas. E para cada uma dessas patologias, aí entra toda essa sabedoria de você ter que dosar. Se eu entro mais com o THC, se eu entro mais com o CBD, atleta, você pega muito atleta, o sujeito tem aquela fadiga física, aquele cansaço muscular estafante, mesmo, muscular. O CBD, por exemplo, para o relaxamento das fibras musculares, é fantástico. Para o auxílio do desmame de benzodiazepínicos, pacientes que fazem uso de Rivotril, o Brasil parece que é o país campeão de prescrição de ansiolítico. Parece que é o país número 1 de prescrição de ansiolítico. Por isso piorou depois do Covid. Triste isso, Triste. Né? E para esse perfil de paciente que se sujeita a fazer essa tentativa, você começa a ver, aí que você começa a ver o resultado. Às vezes não melhora a insônia, mas ele começa a falar para você, doutor, meu intestino era ressecado, começou a funcionar. Olha só. Doutor, a minha pressão, olha lá, gente, não vamos confundir as coisas aqui, não estou propagando coisas fora da ciência, mas são observações pessoais de uma pessoa que está prescrevendo e que observa e tem que fazer relato. A pressão começa a ficar mais estabilizada, os níveis de glicemia começam a ficar mais estabilizados. Então, aí você começa a ter uma compreensão de que realmente ele faz um equilíbrio no metabolismo. Então, eu falo assim, você dá um tiro num corvo, você acerta um urubu, mas ele vai conseguir dormir. Gradualmente, com o aumento das gotas, gradualmente, com a adequação da concentração, você vai conseguir fazer ele dormir. Mas antes, ele melhora outras queixas que ele tinha, passam secundariamente a ser importantes também na melhora. É em gotas esse cannabis medicinal? Tem gotas, a gente tem de forma inalatória, tem forma de goma, tem várias... Tem várias formas de apresentação, né? A sublingual é mais acessível, né? É uma via fácil, de fácil absorção. E de fácil aceitação para o paciente também, né? Também. Para conseguir fazer o tratamento certinho. Sim. E o que as pessoas relatam, assim, que o doutor acha que é mais unânime? As pessoas que fazem o tratamento com cannabis medicinal, o que elas relatam de que elas sentem de diferente? Comportamento. A irritabilidade melhora, o estresse melhora, a ansiedade melhora. Aí depende o tipo de associação de molécula, que é o CBD e o THC. Certo. Quando você faz um tipo específico para fibromialgia, por exemplo, que é um diagnóstico difícil de fazer, não tem meios diagnósticos de exame, de marcadores bioquímicos, você faz mais pelos sintomas mesmo, né? Pela história do paciente, aí você usa, por exemplo, o THC, né? Ele tem um poder assim anti-inflamatório potentíssimo. Então, alguns pacientes especificamente, mas é isso que eu falo para você, você usa para fibromialgia, mas ele quando volta, você fica aqui naquela expectativa, e aí, né? Olha, doutor, eu não senti muita melhora, mas eu estou dormindo melhor, eu estou me socializando melhor. Às vezes está sentindo melhora na dor, por exemplo, no desconforto, mas outras coisas foram se ajustando, né? Impressionante. E aí, depois vai disso, de você ir ajustando, de você aumentando as concentrações, você fazendo associações com outros medicamentos que, de repente, ele pode estar fazendo uso e que, às vezes, também interferem na absorção do medicamento. Então, assim, é um trabalho exaustivo. Eu falo para você que é exaustivo. Como nós comentávamos antes de iniciarmos o programa. Por várias vezes eu já pensei em abandonar. Falei, não dá, é muito complexo, não é para mim isso daqui, eu não consigo. Mas aí, quando pego lá um vozinho com Parkinson, que perdeu a doença de Parkinson, nós chamamos de faces marmóricas, né? O paciente ele fica com aquela face caída, né? De mármore, fria, sem expressão, sem ruga. Você vê ele rindo. Parece que não tem emoção, não né? Tem emoção. A pessoa é muito triste mesmo. Você começa a ver. Não vai melhorar o tremor, mas vai melhorar aquela marcha, vai melhorar aquela rigidez, vai melhorar a autoestima. O ânimo que a pessoa Alguns chegam e falam assim para você, doutor, eu não ia no shopping comer um lanche porque eu tinha vergonha das pessoas ficarem observando a forma como eu tremia. E hoje, o senhor treme? Tremo, mas bem menos. Então, assim, são percepções
de pessoas diferentes, de mesmas doenças, mas de pessoas diferentes. E é isso que é interessante a gente abrir aqui, não é? Essa forma das pessoas entenderem o tratamento. É aquela famosa expectativa que acha que vai tomar e vai voltar a ser o que era antes da doença. Não. Mas pode sim melhorar o quadro e muito. Mas é claro que vai depender de cada quadro, né, doutor? Exato, porque na maioria desses casos são doenças neurodegenerativas. Então, o que você pretende fazer com isso é retardar a progressão, né? E isso tem... o Brasil, é interessante, né? O Brasil, né? É o país que mais pesquisa, publica sobre o tema. É o país que mais publica. Israel é liderança, Canadá é liderança na produção, Estados Unidos, mas o Brasil, é o que mais pesquisa. É o que mais pesquisa, publica no mundo. Só a Universidade Federal de São Paulo formou nos seus cursos de extensões mais de 45 mil médicos que foram fazer aperfeiçoamento, foram fazer especialidades, justamente para poder compreender um pouco mais. E o que é mais motivacional nisso é que, por exemplo, eu me baseio em muitos professores que eu tive, professores de índole séria, professores libados no conhecimento, naquele postulado da medicina de boa qualidade. E você vê uma pessoa com tantos anos de carreira também voltando a tentar entender um pouco desse processo, isso é motivacional. Eu acho que nós não estamos no caminho errado. Eu acho que vai ser uma bola da vez num futuro próximo, eu espero. Espero que não vire uma panaceia, sim, porque daqui a pouco está curando unha encravada, pelo encravado, acne, queda de cabelo. Não é esse o intuito. Não é esse o intuito. Então, assim, precisamos de mais estudos, precisamos de mais pesquisas, mas isso é uma coisa que estamos conseguindo. A legislação também está permitindo um pouco mais de acessibilidade, a poder ter pesquisas, a poder importar produtos para poderem ser prescritos para os nossos pacientes. Então, tudo isso está dando um pouco mais de visibilidade e aquilo que você bem colocou no começo, né? Tá desmistificando. Exato. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceito a gente vai desenvolver sobre aquele determinado assunto. Exatamente. É isso que a gente quer trazer aqui, né? Para as pessoas poderem entender, não é, de onde vem, como funciona. Agora, o que a gente realmente espera é que logo as pessoas mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de tratamento, porque hoje realmente ele ainda é inacessível para grande parcela da população, que a gente consiga, não é, de forma efetiva, que o nosso governo coloque isso à disposição na farmácia de alto custo, no primeiro momento, para que as pessoas possam ter acesso e possam ter esse benefício também, né, doutor? As pessoas têm nos procurado muito para fazer judicialização. Sim. O problema da judicialização é justamente não estar no rol dessas doenças, igual no caso da epilepsia refratária, que o doutor citou, esclerose múltipla. Então, assim, fora isso, começa a ficar inviável, né? Por isso que daí você começa, como tudo, as pessoas começam a cultivar no fundo do quintal, as pessoas começam a comprar de forma ilícita. Só que tudo isso, você não sabe o conteúdo que tem dentro daquele óleo, como foi preparado. Quando eu fui para a Colômbia, olha, eu vou falar para você, foi uma das viagens assim mais educacionais que eu tive. Esclarecedoras para você. Você vê que realmente, eu não estou defendendo o custo dele, mas para ele chegar aonde ele chega, ele passa por um preparo fantástico. É um processo detalhado mesmo. Luminosidade, umidade, até as pessoas, são 120, é uma fazenda de 180 hectares, são 120 mulheres que cuidam com tesourinha e corta e tira aquela ponta e aduba e a iluminação. Igual bonsai. Mas, nossa, igual bonsai, sabe assim? Não vamos entrar nesse tema. Não, só para as pessoas traçarem um paralelo. Eu adoro bonsai. Não é? Exato. É aquela coisa assim de concentração, de detalhe, que um cortinho vai fazer diferença propriedade daquela planta. E aí você vai fazer um cultivo na sua casa, não vou entrar, porque eu também não culpo aquela senhora que mora lá no interior, lá do norte e do nordeste, que não tem acessibilidade nenhuma, né? Ela vai utilizar desse recurso, né? Até aí. Só que não é com a mesma expectativa, né? Não vai ter a mesma eficiência. Pode até ter. Mas não vai ter, às vezes, a planta não vão ter as mesmas propriedades. Não vai ter as mesmas qualidades. Isso. Né?
Tanto que eu acho que hoje nós já temos em torno aí de entre ONGs, entre associações, entre indústrias farmacêuticas, nós temos mais de 500 indústrias. Né? Porém, dessas 500, eu não estou errado nesse número não, tá? Dessas 500, 18 têm certificação de qualidade. Ou seja? Né? Praticamente zero, né? Em frente a esse universo de empresas, de indústrias. A gente estava falando sobre ter mais acesso para a população, né, do cannabis medicinal. Chegou uma pergunta pelo Instagram, é isso? Da Michele Ciarra, se a rede pública tem cannabis. Infelizmente ainda não, né, doutor? Não. A gente tem um caminho longo a percorrer ainda para a rede pública poder realmente colocar no rol, não é? Até pela dificuldade das diretrizes. Quais vão ser as regras? Qual é a triagem que esse paciente tem que passar para poder começar a fazer uso? Então, assim, eu acho que agora, 2 anos atrás, o governador Tarcísio, ele assinou um projeto de lei, mas é aquilo que não tem diretriz, não tem pessoas com competência para poder... Pessoas com competência tem. Não tem ainda uma estrutura bem elaborada para começarmos a triarmos esses pacientes e começarmos a fazer um acompanhamento. Esse tem direito, esse não tem. Esse Exatamente, tem direito, esse não tem. Porque exatamente. às vezes, naquele momento, aquele que não tem é que precisa mais do que aquele que tem o direito. Exatamente. Então, quer dizer, é mais muito ou menos complicado, isso. né? Mas eu acho que vai ser igual água corrente. Eu acho que isso daí É o caminho. É o caminho. A gente espera que a gente consiga realmente, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Com certeza. Não é? Porque e vão ter. O doutor, mesmo falando que ele fica assim... feliz de quando o vozinho ou a vozinha volta dando o relato que, não é? Tá conseguindo fazer as atividades cognitivas que não conseguiam fazer antes. Vamos traçar um paralelo, cannabis medicinal e Alzheimer, que é o nosso tema. No Alzheimer em si, nesse tipo de demência, quais são realmente as questões de melhora que o doutor vê e que te contam? Comportamentais. O paciente ele começa a desenvolver uma fase evolutiva da doença onde os transtornos psiquiátricos começam a ficar muito presentes, né? Quadros tipo esquizofrenia, psicose, agressividade, alucinação. Então, assim, são coisas terríveis. E você consegue, através de medicamentos, conter essa exacerbação de sintomas que a demência promove. Porém, o paciente fica insociável, dopado. Então, o cannabis entra como uma condição onde ele possibilita o paciente voltar a socializar. Eu tenho paciente que chegava no consultório e ficava agitado, aquela coisa de querer ir embora, de querer levantar, de querer ir no banheiro, de querer trocar a fralda, de querer urinar, de querer... Hoje ele chega, ele fica sentadinho, comportadinho, ele olha para você, é evidente que ele não tem participação, mas aquela exacerbação daqueles quadros, aquela perambulação, isso o pessoal fala muito também, a perambulação noturna, a qualidade de sono também melhora, o apetite melhora, porque a pessoa, por incrível que pareça, você sabe disso, a pessoa esquece de comer. Exatamente. Então, ela não tem fome. Então, isso cria uma angústia na família, assim, muito triste. Terrível. Meu pai não está comendo, vamos dar uma vitamina. Gente, não adianta. Não adianta dar vitamina, não adianta dar soro, não adianta... É o metabolismo. Quando você fala em demência, não é só a parte cognitiva que começa a deteriorar. São todos os outros sintomas, são todos os outros sistemas. Sistema imunológico, sistema digestivo, sistema respiratório. É que a demência rotula pela perda inicial da memória. Sim. Então, ele passa a comer melhor, né? Aquela expressão, a larica, né? Que daí é a maconha, né? A marihuana, né? Promove esse estímulo, né, do paciente voltar a comer, mas que muitas vezes também ele esquece de como mastiga, ele esquece de engolir. Então, são fases avançadas da doença que não servem para nada também. E, na verdade, isso que o doutor falou, não é? Muitos familiares ficam aflitos e, muitas vezes, o cuidador também acaba adoecendo, do cuidador de um paciente com Alzheimer, porque essa perambulação durante a noite faz com que o cuidador também não consiga ter um sono de qualidade, ele não consegue dormir direito, porque isso pode acarretar vários tipos de acidentes domésticos, uma queda, uma fratura. Então, a gente vai levando para outros tipos de problemas que podem agravar o quadro, né, doutor? É perturbador. Eu falo que é uma doença que degenera o paciente, principalmente, e quem cuida, né? Ainda quem tem condições de ter um cuidador, tem condições de colocar numa clínica. Agora, eu já vi casamentos serem desfeitos
porque a filha optou por cuidar do pai ou da mãe. Né? Eu já vi relacionamentos assim serem desmoronados pela condição da doença. Então, é muito complexo. A demência, ela exige ainda um aprendizado e um manejo. E o mais importante, conscientizar as pessoas. Eu acho que quando a gente fala hoje em demência, não é na cura, não é num medicamento, é na parte de prevenir. O que nós podemos fazer para prevenir a demência? Então, a volta hoje para a política, se você me permite esse espaço... Claro, fique à vontade. É justamente para isso. É para dar visibilidade a esse processo de envelhecimento, porque eu acho que não tem políticas públicas para as pessoas idosas hoje no nosso país, não é a nossa de cidade, forma alguma, é no políticas nosso públicas país. Suficientes, né? Exatamente. Só que a demência é uma realidade. A demência, agora, para as próximas décadas, o Brasil vai ser um dos terceiro, quarto países do mundo a ter número de pessoas demenciadas. Onde nós vamos colocar essas pessoas? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Então, acho que está na hora, já que não tem tratamento, né? Eu falo que não tem cura, tem tratamento. Está na hora de começar a fazer políticas públicas que comecem a melhorar pelo menos o caminho dessas pessoas, né? A fazer o caminho dessas pessoas serem um pouco mais suaves. Né? E a resposta positiva da população em relação a esse seu apelo, não é, da sua campanha como vereador e ter sido eleito foi essa, que a população também sente essa necessidade de ter alguém, não é, representando essa camada da população que precisa de um olhar voltado para eles. Porque a nossa longevidade tem aumentado, tá? Vertiginosamente. Mas e aí? A nossa população tem realmente envelhecido mais. Mas e aí? Com o envelhecimento, proporcionalmente, nós vamos ter algumas doenças que vão nos acompanhar. Isso faz parte da vida. Né? Agora, como as políticas públicas vão acompanhar tudo isso? Nesse momento, a gente não tem. Nada, né? Nada. Então, a resposta da população te elegendo foi por isso. Então, a sua responsabilidade também é muito grande, né, doutor Marcelo? Eu acredito. Né? Eu voltei para concluir um projeto. Hoje, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais apoio. Então, eu acredito que vai ser uma forma de poder representar, né, um grupo bastante significativo da nossa cidade. No último levantamento, Limeira, se não me falha a memória, olha o esquecimento. São muitos dados. Se não me falha a memória, nós temos 50 mil idosos acima dos 60 anos. É muita gente. É muita gente. Por uma cidade de quase 310, 320 mil. Exatamente. 50 mil é muita gente. Significativo. E aí? Né? E dentro desses 50 mil, não são todos perfeitinhos, todos saudáveis. Imagina. Então, nós precisamos urgentemente acolher esse público. Precisamos recorrer a empresas privadas, buscar orçamentos do Estado, governo, federal, estadual, municipal e começar a investir um pouco mais nessa parcela da população. E nós temos 2 pontos, né, doutor Marcelo? A gente tem já a população acima de 60 anos, aqui em Limeira com esses dados, mais de 50 mil pessoas acima de 60 anos. Muitas dessas 50 mil pessoas já com doenças, com comorbidades leves, médias e severas, não é? A gente tem que levar isso em consideração. Pessoas que realmente precisam de um amparo médico, medicamentoso, que não tomam medicamentos constantes e conscientizar a outra parte da população, os mais jovens, que é necessário, que não tem saída, fazer a prevenção, ou seja, higiene do sono, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, para que chegue nos 60 anos melhor. Né? A condição muscular, autonomia. O paciente ele não vai no supermercado porque ele cai. Se ele colocar uma sacolinha com arroz de um lado e ele colocar a fruta do outro lado... Ele não consegue equilibrar. Ele não consegue equilibrar, gente, que absurdo isso. Então, subir degrau de escada. Subir degrau de escada. Então, você vê a importância de começar a desenvolvermos atividades para que essas pessoas possam, num futuro próximo, terem essa condição, pelo menos, de ter autonomia, de tomar um banho sozinho, Exato. de atravessar uma rua, de ter um mínimo de prazer para conseguir ir num baile, né, de terceira idade, que seja, porque cada vez mais as pessoas estão adoecendo, mas assim, nós não temos nada voltado no sentido de estimular a fazer essas pessoas entender que o processo de envelhecimento vai chegar, está chegando. E quem que vai nos acolher? Quem que vai nos
dar suporte para envelhecer. Envelhecer é difícil, viu? Não é fácil, Com não. certeza. Envelhecer Principalmente porque a minha mãe fala isso. A minha mãe, no auge dos 7.9 turbinado Legal. dela, Dona Maria Amélia fala, a cabeça é ótima, mas o corpo não acompanha. É triste isso. Esse é o problema. E até você chegar nesse equilíbrio do seu pensamento e do corpo agir conforme o seu pensamento, é aí que acontecem as quedas, não é? Os problemas, enfim, as fraturas e outras coisas mais. E conscientizar o idoso, né, de que ele passa a ser uma pessoa limitada. Ele não precisa estar incapacitado, mas ele começa a ficar limitado. Duas coisas diferentes, Totalmente. limitação e incapacitação, Não, né? Eu falo que envelhecer é postura. Envelhecer, você tem envelhecimento cronológico e você tem o envelhecimento fisiológico. Eu falo que você tem que ter postura para envelhecer. Você tem que saber das suas limitações, você tem que saber até onde você é capaz de poder dirigir. Postura e sabedoria para tudo isso, né, doutor? Mas sabedoria adquiriu, né? É hora de praticar, né? A pessoa está com 87 anos, já está na hora de ter um pouco de sabedoria. Deixar a teimosia de lado, Deixa né, a teimosia doutor? um pouquinho de lado, né? E eu percebo que isso é um grande divisor no processo de envelhecimento. Ele não consegue entender. Eu falo que se a medicina de hoje tivesse o conhecimento há 30 anos atrás, a sua mãe hoje, com 79 anos, continuaria com 79 anos, só que eu garanto para você, muito melhor do que ela está. Sim, com certeza. Eu não lembro do meu avô com a minha avó indo numa academia de musculação. Eu não lembro do meu pai com a minha mãe indo fazer uma hidroginástica. Poxa vida, imagine se nós tivéssemos essa doutrinação, se nós tivéssemos esse domínio de há 20 anos atrás. Incentivo mesmo, incentivo. Né? Em massa, com políticas públicas, para mais pessoas terem acesso. Exatamente. Não é? É simplesmente isso, né? Só que você faz de uma forma mais coletiva, né? Você consegue atingir mais pessoas. Essa massa sendo atingida, ela é importantíssima, porque a gente tem o quê? A conscientização. E a conscientização tem que começar agora. Sabe? Com 30, com 40, com 50, porque o quanto antes você começar, para você colher. Porque você tem que começar a plantar para colher depois. Não adianta, quando eu chegar nos 60 eu faço. Não, comece já, né, doutor? E fazer, conversar sobre o envelhecimento. Todo mundo fala hoje de animal, todo mundo fala de gênero, todo mundo fala do autismo, que eu acho uma causa maravilhosa, não existe. Nossa, eu admiro tanto essas pessoas que se dedicam a essa causa. Down, violência contra a mulher, homossexualidade. Só que essas pessoas vão envelhecer. E todos aí, vão. Né? E ninguém fala do envelhecimento. Isso é incomum. Em todas essas causas, o comum é que todo mundo vai envelhecer. E ninguém fala sobre o envelhecimento. Ninguém prepara essas pessoas. O autista vai envelhecer. E aí? Você já pensou? A inclusão do autista já é difícil, né? Para estudar, para trabalhar. Imagine esse autista idoso. Como é que vai ser? Imagine esse portador de Down, como que vai ser idoso. Imagine... Então, assim... E lembrando que o pai e a mãe, a estrutura familiar não vai estar ali. A estrutura familiar também vai envelhecer. A estrutura familiar também vai faltar um dia, porque é a lei da vida, né? Então, e aí, como é que fica o coração e a expectativa desse pai, dessa mãe, desse autista ou desse portador de síndrome de Down ou de qualquer outro tipo de doença que necessita de alguém para auxiliar? Para ensinar que caminho trilhar, né? O que fazer, né? Então, eu acho que precisamos debater mais sobre... Pessoas como você sempre fez, outros meios de comunicação, precisam começar a dar mais visibilidade para o processo de envelhecimento. Precisamos encarar que isso é uma realidade, é um fato. Vamos chegar, sim, a nossa geração vai chegar, sim, aos 100 anos, porém, precisamos chegar aos 100 anos com condições dignas, né? De pelo menos conseguir se higienizar sozinho, comer sozinho, atravessar uma rua sozinho. A parte cognitiva, né? em dia, né? Também. Ela vai ser limitada? Com certeza. Mas ela não vai incapacitar você, por exemplo, de tomar decisões. Achei excelente essa colocação para a gente poder começar a discutir, a começar uma discussão, uma conversa dentro de casa mesmo, não é? A limitação que o envelhecimento traz e não a incapacitação desse envelhecimento. E o envelhecer, a gente olhar para esse envelhecimento de uma forma mais amorosa, mais amigável também. Não é, doutor? Não, porque tem famílias que falam assim, deixa ali, não vai fazer mais nada, não consegue fazer. Não, incentivar, né? No limite da pessoa, mas incentivar a fazer o que ela consegue fazer, porque é esse
estímulo que vai fazer com que a pessoa tenha esse ânimo de viver também, né? Aí entra novamente a criação de políticas públicas. O problema é que você é mãe, você é esposa, você é profissional, você é empresária, você tem as suas atividades. Como é que você vai conseguir dar atenção, tempo integral para o seu pai, para sua mãe? A gente entende isso daí também. Aí sim a gente se sente incapaz. Vida, não é? Não é? Aí você chega em casa cansado, aborrecido, de saco cheio, dor de cabeça. Aí vai lá seu pai, sua mãe, vai fazer uma reclamação. Ai, hoje doeu aqui, hoje... Você não tem acolhimento, porque o seu dia também foi difícil. Exato. Então, criar, além dessa disciplina que nós precisamos desenvolver, né, de ter paciência, de ter tolerância, mas se você tiver um lugar onde consigamos reunir essas pessoas e mantê-las ativas durante o dia, como creches, queira definir como qualquer que seja a denominação técnica, ele vai chegar em casa feliz, ele vai falar que ele participou de atividades lúdicas, ele vai falar que fez novos amigos. Ele teve rotina. Ele teve rotina, né? O problema do idoso hoje é não ter rotina, ele fica em casa, ele fica sozinho, ele fica abandonado. Isso é a pior doença, né, para o idoso. Porque acaba instalando aquele desânimo. E o desânimo, ele mora ao lado ali, não é? Da depressão, da ansiedade. Que só vai exacerbar, né? Que só vai piorar conforme os dias vão passando, não é? Então, se aquele idoso não gosta de ficar sozinho, se ele gosta de ter companhia... Então, quer dizer, porque são perfis de pessoas diferentes. Isso tem que ser respeitado também. Não são todos os idosos que vão querer ir para a creche? Não. Mas aqueles que necessitam de companhia vão se sentir bem. Então, você está dando essa oportunidade de escolha que a gente não tem hoje. É verdade. Não é verdade? É verdade. Fantástico. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E ainda bem que agora a gente tem uma pessoa que vai representar toda essa parcela para a gente. Por mais difícil que seja, não é? É um trabalho muito árduo e muito longo que vai ter que ser feito. O doutor Marcelo já sabe disso. Mas a missão é sua, né, doutor? Foi chamado para isso, não tem como fugir, né? Acho que já está meio predestinado. Acho que nós somos preparados para isso e cada um da sua forma. Você de abrir o espaço, eu de dar a minha contribuição e cada um fazer um pouco, com certeza, doar um pouco de si. Voltando um pouquinho nessa questão da cannabis medicinal e do Alzheimer, por conta, não é, da planta, vai ficar viciado, não vai conseguir parar de tomar, a dose vai sempre aumentar. Eu acho que essa é uma outra dúvida comum também, né, doutor? Existe esse risco, né? Não existe o DEA, né, que é um departamento de estudos americanos de drogas, né? Não existem trabalhos que ninguém morreu de overdose por ter fumado um cigarro ou por ter feito uso do cannabis medicinal. Não existe isso. Porém, em algumas concentrações, principalmente do THC, pode sim ter algumas implicações futuras de efeitos adversos, mas não que ele vai ficar... Não é igual um vício do álcool, não é igual um vício do cigarro, mas é igual uma condição de quem toma um Rivotril, é igual uma condição de quem toma um Alprazolam. Você vê a analogia, às vezes, dos remédios como são parecidas, né? Porém, com menos efeito colateral do Rivotril e do Alprazolam juntos. Mas isso existe sim, existe a necessidade de readequar, muitas vezes, a dose, até pela própria condição do processo de envelhecimento e pelo próprio processo neurodegenerativo. Doutor Marcelo, tem alguns casos que realmente a cannabis medicinal é contraindicada? Não pode ser feito uso de jeito nenhum? Eu já tive a amarga experiência de ter 2 pacientes que fizeram uso e tiveram efeitos gástricos com quadros até de hemorragia. Verdade. Né? De úlcera, né? Ter quadros de hematexia, né? O paciente chega bem exacerbados mesmo. Exacerbados mesmo. Mas é aquilo, já era um paciente polimedicado. Era paciente que tomava 17, 18, 20 remédios. Ou seja, a possibilidade de uma interação medicamentosa era alta. Não tinha como. Como né? Anticoagulantes, também é um paciente que a gente tem que ter um certo critério. Antiarrítmicos, então, até vitaminas. Olha que interessante. Até vitaminas. O uso de algumas vitaminas, ácido fólico, ferro, também podem inibir o efeito, né? Pode não promover o benefício esperado. E causar algum efeito colateral. Algum efeito colateral. Geralmente, o efeito colateral é olho vermelho, é sonolência, é hipotensão, apatia, alguns poucos quadros, alucinação.
Por isso que eu falo para você, cada caso é um caso, precisa ser tudo muito individualizado. E, a partir disso, o que a gente resume, né, conclui? Que não é a salvação, mas é um meio de proporcionar uma melhora de qualidade de vida para aquele paciente, não só para o paciente, mas também para todos à sua volta, porque tem muitos pacientes jovens, o doutor citou várias doenças neurodegenerativas aqui, que não só a demência, daquele caso do vozinho, da vozinha, tem pacientes jovens que são acometidos de fibromialgia, que ainda estão em idade, não é, de ser produtivo, de trabalhar e não conseguem por conta da condição. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta também, né, doutor? Tudo. E o bacana é que vai muito tempo para poder explicar algumas coisas. Eles pegaram experimentos com ratos novos, e começaram a dar uma concentração de cannabis. E pegaram ratos mais idosos e começaram a dar uma concentração. Olha que interessante. Os ratos novos começaram a ficar mais bobões, começaram a ficar mais confusos. Verdade. Olha que interessante. Por quê? Porque as células ainda estão em desenvolvimento. Sim. Então, para você ver que nem tudo que é bom, muitas vezes funciona. E aqueles ratinhos que já eram mais velhinhos, começaram a ficar mais espertos, ficaram mais ativos. Então, você vê que tem muito ainda no sentido de dominar e de compreender. Por isso que o uso recreativo ele deve ser sempre combatido. Por quê? Porque ele traz lesões, isso comprovadamente, né? A maconha, o cigarro, ele traz perturbações, ele traz problemas de memória, ele traz problemas de alucinações. Já o cannabis sativa, né? O tratamento, o medicamento, quando analisado as suas moléculas, utilizados nas proporções devidas, ele contribui e muito para a qualidade de vida da pessoa. Doutor, estamos nos nossos minutos finais. Gostaria de deixar o espaço para você fazer as suas conclusões e também, não é, deixar aí as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Você sempre muito cortês, muito educada. Nossa, não sei como agradecer sempre o espaço que você me deu. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a mensagem é essa. Eu acho que o cannabis, eu acho que é uma medicação para um futuro próximo, promissor. Eu acho que vejo, né, pelo pouco e muito que eu tenho estudado, que eu tenho acompanhado, eu vejo assim com uma alternativa, mais uma alternativa medicamentosa para poder contribuir à qualidade de vida, principalmente dos idosos, né? Em alguns casos em particular, como as epilepsias refratárias em crianças, autismo, existem algumas doenças sequelares que melhoram muito a qualidade de vida, mas sempre com cautela, né? Procurem um médico sério, procurem um médico idôneo, procurem um médico que tenha embasamento, tirem dúvidas, sejam bastante esclarecedores nos seus questionamentos. Não é uma consulta de 5, 10, 15 minutos, exige muito tempo, exige muita explicação. Então, assim, explorem ao máximo o seu médico. E tenho certeza que, se ele for de competência, ele vai conseguir satisfazê-lo um pouco. E aqui, mais uma vez, a você, né, por sempre estar dando esse espaço para falarmos sobre o envelhecimento. Eu acho que o envelhecimento precisa ser mais debatido, precisa ser mais conversado, e pessoas como você, né, levam essa bandeira também. Então, eu acho que isso dignifica muito o nosso trabalho, né? Pessoas como você nos alavancam a saber que nós temos que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu que sou extremamente grata sempre pela sua positividade nas respostas de quando faço os convites de vir até os programas. Muito obrigada por dispor do seu tempo, que eu sei que é precioso, que eu sei que a sua vida é corrida. Agora vai ficar um pouquinho mais, mas ele sempre dá um jeitinho de atender os nossos pedidos e de vir aqui e de dar uma aula, de esclarecer. É isso que eu acho que é importante. Para a gente deixar o preconceito de lado, a gente tem que ter conhecimento e com fonte fiel, com fonte que você realmente pode confiar e que traz essas informações. O Dr. Marcelo é referência porque ele não para de estudar, não é? Ele gosta realmente, não é? Ele é um
alucinado pelo que ele faz, né? Boa, Ele gostei. ama realmente o que ele faz, ele divide isso com a gente de uma maneira muito tranquila. Então, um beijo no coração, um beijo na família linda, uma Obrigado. ótima semana. Muito obrigada pelo carinho e estamos aberto aqui. Deixa eu mandar um beijo. Claro, mande! Nasceu a Catarina, a filha de um grandíssimo amigo meu, né, Dr. Felipe Pompeu, a Júlia. A Sandra está lá fazendo o parto lá. A doutora Sandra, que é a esposa do doutor Marcelo, hein? E abraço aí para vocês. Pena não poder estar junto aí, mas... Logo vai conhecer. Logo vou conhecer. Saindo daqui, Beijo tiver pra a família oportunidade, linda. vou passar lá. Que delícia. Abraço. Uma vida sempre tem que ser muito, muito, muito comemorada, né? Verdade. Muita saúde pra Catarina, tá bom, doutor? Beijo no Beijo coração. no seu coração também. Parabéns por todo o trabalho e que Deus abençoe esse novo mandato. Vai viu? ser bom. E você continue com a programação aqui da Rádio Podcast. Só estamos começando, tem muito mais pela frente. E na segunda que vem, a gente se vê aqui em mais um episódio do nosso Além da Saúde Podcast. Para você, minha eterna gratidão. Um beijo enorme no seu coração. Juízo, mas não muito. Até semana que vem. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.